A paz do Senhor, meus irmãos do grupo Amigos da Bíblia. Hoje é o dia 61 do nosso desafio de lermos o Novo Testamento em 90 dias. E hoje vamos falar sobre 1 Coríntios, capítulo 9, 10 e 11. Capítulo 9. Nos capítulos anteriores, Paulo citou o exemplo de Cristo e estabeleceu o princípio de que não façamos nada que ofenda outro cristão, principalmente os mais fracos. Nesse capítulo, ele toma a si mesmo como exemplo de alguém que abriu mão de seus privilégios por causa do Evangelho. Não se esqueça de que ele ainda está lidando com o problema da carne oferecida aos ídolos. Paulo afirma: se outros participam desse direito sobre vós, não o temos nós em maior medida? Entretanto, não usamos desse direito, antes suportamos tudo para não criarmos qualquer obstáculo ao Evangelho de Cristo. Paulo afirma seus privilégios, versículo 1 até o 14. Em Corinto, Paulo trabalhava e não recebia ajuda financeira da igreja. Com boa vontade, ele abriu mão até de seu direito ao casamento. Ele poderia reivindicar seu direito de ajuda financeira por parte da igreja e provar esse direito com 5 argumentos. Primeiro argumento: os outros apóstolos e os cooperadores, versículo 1 ao 6. Paulo afirma seu apostolado em termos claros. Ele viu o Senhor, ele foi chamado para o apostolado por Cristo, pelo Cristo ressurreto e glorificado. Seu trabalho e seu ministério em Corinto provam seu apostolado. Os outros apóstolos, até Pedro, recebem a ajuda da igreja e levam a esposa para todos os lugares em que ministram. Se os outros servos têm esses privilégios, Paulo também tem direito a eles. Segundo argumento que Paulo usa para provar que teria o direito de receber ajuda financeira. Versículo 7, o costume humano. Nenhum soldado sustenta a si mesmo. Ele recebe suprimentos e salário de seu governo. O lavrador que trabalha na vinha pode comer o fruto produzido. O pastor espera conseguir leite e carne com o rebanho. Portanto, é irracional esperar que a igreja local dê ajuda financeira a seu pastor? O versículo 11 estabelece o princípio básico. Se os outros nos abençoam com coisas espirituais, devemos mostrar nossa gratidão ao compartilhar com eles coisas materiais. Terceiro argumento que Paulo usa para provar que teria o direito de receber ajuda financeira. Versículo 8 até o 11, a lei do Antigo Testamento. Paulo refere-se a Deuteronômio capítulo 25, versículo 4. Na prática do Antigo Testamento, o boi caminhava sobre os feixes para tirar a casca do trigo, ou seja, para debulhar o cereal. Aqui e em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 18, Paulo usa essa lei para ilustrar o princípio estabelecido no versículo 11. Se o boi se beneficia do seu trabalho físico, os servos de Deus também não devem se beneficiar de seu trabalho espiritual? O lavrador e o segador trabalham na esperança de compartilhar da colheita. Quarto argumento que Paulo usa para provar que teria o direito de receber ajuda financeira. Os sacerdotes do Antigo Testamento, versículo 12 até o 14. A lei permitia que os sacerdotes ficassem com parte generosa das ofertas do altar. Eles pegavam parte das ofertas queimadas, toda a carne, exceto a gordura, das ofertas pelo pecado e das ofertas pela culpa. Em sua maioria, essas ofertas eram de carne, o peito e a coxa direita dos sacrifícios pacíficos, além de várias primícias, dízimos e ofertas especiais. O povo compartilhava essas coisas com generosidade. Quinto argumento que Paulo usa para provar que teria direito de receber ajuda financeira. A ordem de Cristo, versículo 14. Leia Mateus capítulo 10, versículo 10 e Lucas capítulo 10 e versículo 7. Paulo não diz que esses privilégios são errados, embora ele mesmo não os use. Digno é o trabalhador do seu salário. É certo os cristãos ajudarem os que lhes servem no Senhor. Paulo abre mão de seus privilégios, versículo 15 até o 27 do capítulo 9.
Paulo abriu mão de todos esses privilégios, versículo 12 e 15, e apresenta os vários motivos por que fez isso. Primeiro motivo, ele queria libertar o evangelho, versículo 15 ao 18. Ele se orgulhava de pregar gratuitamente o evangelho da graça. Ele pregava o evangelho de livre vontade e se regozijava com esse privilégio. Paulo diz: se o faço de livre vontade, tenho galardão, mas se constrangido é então a responsabilidade de despenseiro que me está confiada. Aqui há um princípio prático. Não podemos fazer nada que comprometa a graça de Deus e a oferta gratuita da sua salvação. O que pensam os pecadores que comparecem a uma reunião de pregação do Evangelho, quando o dirigente dessa reunião gasta ali mais de 30 minutos pedindo e recolhendo ofertas e até repreendendo pessoas por não darem mais? Isso com certeza impede as pessoas irem a Cristo. Segundo motivo porque Paulo abriu mão de seus privilégios. Ele queria ter independência para trabalhar. Versículo 19, parte A. Alguns trabalhadores cristãos suavizam a mensagem por causa do dinheiro. Paulo não queria outro patrão além de Cristo. Terceiro motivo porque Paulo abriu mão de seus privilégios. Ele queria ganhar o máximo de pessoas que pudesse. Versículo 19, parte B, até o versículo 23. Paulo, de boa vontade, se fez servo de todos os homens, a fim de poder ganhá-los para Cristo, embora, como cooperador, tivesse independência. Isso não quer dizer que ele seguia o lema mundano: quando em Roma, faça como os romanos. Esse seria um compromisso enraizado no temor. A atitude de Paulo fundamenta-se no amor, não no medo. Ele não rebaixou seus padrões, antes abriu mão de seus privilégios pessoais. Isso era hipocrisia, mas solidariedade. Isso não era hipocrisia, mas era solidariedade. Ele tentava entender os que precisavam de Cristo e procurava vivenciar as experiências deles. Ele usou o fato de ser judeu para abrir o coração dos judeus e de sua cidadania romana para abrir a porta para os gentios. Ele se solidarizou com os fracos e os encorajou. Tudo para com todos, versículo 22, representa apenas a capacidade maravilhosa de nos adaptarmos aos outros, de compreendê-los e de tentar levá-los ao conhecimento de Cristo. Quarto e último motivo porque Paulo abriu mão de seus privilégios. Versículo 24 até o 27, ele queria uma recompensa duradoura. Qual o benefício dos privilégios diários de perdermos a recompensa eterna? Então, qual o benefício, dos privilégios diários se perdermos a recompensa eterna? Todo cristão precisa reger sua vida com os valores da eternidade em vista. Para Paulo, abrir mão de seus privilégios pessoais representava disciplina e trabalho duro, e nos versículos 24 até o 27, ele descreve esse tipo de disciplina. Ele usa a imagem do atleta por ser familiar aos seus leitores, pois os famosos jogos istmicos, semelhante às Olimpíadas, aconteciam perto de Corinto. Os competidores têm de disciplinar e até deixar de lado coisas boas a fim de ganhar o prêmio. Sem dúvida, os cristãos podem abrir mão de privilégios para ganhar a coroa eterna, já que os atletas conseguem desistir de seus direitos a fim de ganhar uma efêmera coroa de folhas de oliveira. Nos jogos istmicos, apenas um atleta podia ganhar, mas todos os cristãos podem ganhar a aprovação de Cristo. O temor de Paulo de ser desqualificado não dizia respeito à sua salvação. Ele, na verdade, não fala a respeito da salvação, mas de serviço cristão. Nós participamos da corrida porque somos salvos, não o contrário. Filipenses capítulo 3, versículo 12 até o 16 e Hebreus capítulo 12, versículo 1 até o 3. 1 Coríntios capítulo 10. Esse capítulo encerra a seção que fala a respeito da carne oferecida aos ídolos. Paulo citou o exemplo de Cristo, capítulo 8, seu próprio exemplo, capítulo 9, e agora menciona a história passada de Israel.
Provavelmente ele visava os crentes confiantes demais da igreja de Corinto, que pensavam ter tanto conhecimento e tanta sabedoria que não corriam o risco de ser tentados ou de pecar. No versículo 12, ele adverte-os e no versículo 15 usa um pouco de santo sarcasmo ao chamá-los de criteriosos. O crente, embora tivesse liberdade para comer e beber, devia estar atento, pelo menos, a 3 perigos. O perigo de cair em pecado, versículo 1 até o 13. Paulo usa Israel para ilustrar as tentações e os pecados do povo de Deus, embora o Israel do Antigo Testamento e a igreja sejam diferentes. Há diversos paralelos entre os dois. Israel tinha vantagens espirituais. Versículo 1 até o 4. Paulo compara a experiência de batismo do crente com o estar sob a nuvem e a travessia do mar. O batismo cristão identifica o crente com Cristo da mesma forma que o batismo da nação de Israel a identificou com Moisés. Os cristãos foram libertos do mundo e dos pecados pela cruz, da mesma forma que o povo de Israel foi liberto do Egito pelo sangue do Cordeiro. A ressurreição de Cristo separou o cristão do mundo e da escravidão da carne de forma semelhante. Deus abriu o mar para que os israelitas passassem e assim separou-os da escravidão do Egito. Os cristãos se alimentam de Cristo, o pão da vida, à medida que compartilham a Páscoa. Os israelitas se alimentavam com o maná. Os cristãos bebem água viva da salvação e a água renovadora do Espírito. Israel bebeu água fornecida de forma sobrenatural. Israel caiu por causa do pecado, versículo 5 até o 10. Deus não se agradou dos israelitas, está lá no versículo 5. Nessa frase ele usa a mesma palavra grega traduzida por desqualificado, lá do capítulo 9, versículo 27. Eles foram desaprovados, morreram por causa do pecado. Eles se entregaram ao desejo, adoraram ídolos, se prostituíram, provocaram Deus de forma deliberada ao testar a paciência de Deus e murmuraram. Privilégios espirituais não representam licença para pecar. Ao contrário, eles nos trazem uma responsabilidade ainda maior de obedecer e de glorificar a Deus. Israel é uma advertência para nós hoje, versículo 11 até o 13. Presume-se que o povo de Deus, quer do Antigo, quer do Novo Testamento, jamais deva pecar. Paulo adverte os muito confiantes, versículo 12, e encoraja os fracos, versículo 13. Segundo e último perigo, quanto ao comer e beber, que o crente deve estar atento: o perigo de confraternizar com demônios, versículo 14 até o 22. Paulo usa a ceia do Senhor para ilustrar seu ponto de que, embora os ídolos não sejam reais, capítulo 8, versículo 4 ao 6, Satanás pode usá-los para desviar as pessoas. Isso não é superstição, pois Deuteronômio capítulo 32, versículo 17 e o 21, afirma com clareza que os demônios são adorados por meio dos ídolos. A idolatria confraterniza com os demônios e suas festas idólatras, da mesma forma que o cristão confraterniza, comunga com Cristo, ao compartilhar o cálice e o pão, e que os sacerdotes do Antigo Testamento confraternizavam com Deus quando comiam os sacrifícios do altar. Na verdade, nessa passagem, Paulo descreve o culto de comunhão de Satanás, porque o diabo tem uma imitação desse culto de comunhão, além das imitações da igreja e do evangelho. Paulo não diz que de fato e literalmente uma pessoa, pelo comer do pão e beber do cálice, torna-se participante do sofrimento de Cristo. Ele discorre sobre a comunhão, o relacionamento com Cristo, não sobre união. O cristão que um dia se senta à mesa do Senhor e no seguinte à mesa do demônio é um cristão inconsistente. Terceiro e último perigo quanto ao comer e beber que o crente deve estar atento: o perigo de falhar com um irmão cristão, versículo 23 até o 33.
Paulo, no encerramento de sua preleção, repete o princípio estabelecido no capítulo 8. Não faça nada que possa enfraquecer a consciência de seu irmão ou que faça isso seu irmão tropeçar. Isso mesmo, os cristãos são livres e todas as coisas são lícitas, mas nem tudo edifica. Não usemos usar nossos privilégios para obstruir ou destruir o trabalho do Senhor. Ele encerra com uma série de orientações muito práticas. Viva para agradar a Deus, versículo 23 ao 24. Não seja meticuloso, nem muito usado o seu critério em excesso, versículo 27 até versículo 25 até o 27. Viva para a glória de Deus, mesmo se isso representar fazer algum tipo de sacrifício, algum tipo de esforço, versículo 29 até o 31. E viva para ganhar almas, versículo 32 e 33. 1 Coríntios, capítulo 11. Nos capítulos 11 até o 14, Paulo lida com a desordem na congregação pública de Corinto. Certos problemas tornam-se evidentes à medida que lemos esses capítulos. As reuniões desorganizadas e antibíblicas deles, as mulheres lideravam os homens, muitos membros competiam pela liderança e pela oportunidade de falar, e em geral havia confusão, e eles davam um testemunho pobre diante do perdido. O capítulo 11 preocupa-se especificamente com a desorganização na ceia do Senhor, e os capítulos 12 ao 14 discutem a adoração pública na congregação e os princípios que devem reger os cultos. A causa da desorganização na ceia do Senhor, versículo 1 até o 22. Primeira, a falta de submissão das mulheres, versículo 1 até o 16. Em momento algum, Paulo ensina que aos olhos de Deus, as mulheres são inferiores aos homens, mas que o Senhor estabeleceu o princípio da liderança em que Cristo é o cabeça do homem e este é o cabeça da mulher. Corinto violava esse importante princípio. As mulheres competiam com os homens pela liderança pública na igreja. Além disso, as mulheres não mantinham a posição adequada a elas na celebração da ceia do Senhor e vinham com a cabeça descoberta. Esse é o problema que Paulo discute nessa passagem. Lembre-se, Corinto era uma cidade imoral que tinha prostitutas cultuais, as sacerdotisas do templo. Um sinal da mulher pecadora era o cabelo curto. Essas mulheres, com frequência, andavam pela cidade sem o véu na cabeça. Não usar o véu era um sinal de desrespeito ao marido e poderia ser interpretado como um convite ao pecado. Por isso, Paulo adverte as mulheres da igreja contra não perderem seu testemunho ao adorar em público com a cabeça descoberta. Esse véu ou cobertura era um sinal de submissão ao Senhor e ao marido e da aceitação do princípio de liderança. Paulo apresenta diversas razões porque a mulher deve conservar seu lugar apropriado na igreja, para honrar o marido, para honrar Cristo, cabeça da igreja, para concordar com o próprio plano da criação, pois Deus fez a mulher para o homem, porque os anjos vigiam nossa adoração e sabem o que fazemos, porque a própria natureza deu cabelos longos às mulheres e curtos para os homens, ensinando dessa forma a submissão, porque todas as igrejas adotam essa prática. Como se aplica a nós hoje essa regra de usar chapéu ou ter cabelo curto? Temos de admitir que um homem ou uma mulher fora de lugar sempre é um obstáculo ao trabalho de Deus, embora hoje não tenhamos a mesma situação com que Paulo lidava. A igreja local deve ter modéstia tanto no vestir como no agir. Não ousemos nos conformar ao mundo a fim de não perder nosso testemunho. Segunda causa de desorganização na ceia do Senhor, versículo 17 ao 19, a divisão na igreja. A ceia do Senhor fala da união dos crentes, e a divisão na igreja nega essa mensagem maravilhosa.
Terceira e última causa da desorganização na ceia do Senhor: os motivos egoístas. Versículo 20 até o 22. A igreja primitiva com frequência fazia uma festa de amor, uma refeição de confraternização em conjunto com a ceia do Senhor. O rico trazia alimentos em fartura, enquanto o pobre, sentado ao seu lado, tinha uma casca de pão. Paulo pergunta-lhes: não tendes porventura casas onde comer e beber? Ou menosprezais a igreja de Deus? Versículo 22. Os crentes não podem compartilhar a ceia do Senhor e ser abençoados se não amarem uns aos outros. As consequências dessa desorganização na ceia do Senhor, versículo 23 ao 30. Primeira consequência: eles serão julgados em vez de abençoados, versículo 23 ao 29. Segunda e última consequência dessa desorganização: eles foram disciplinados, versículo 30. A correção da desorganização na ceia do Senhor, versículos 31 e 32. O auto julgamento, versículo 31 e 32. Se encararmos nossos pecados, se o julgamos e confessamos, então Deus não nos disciplina. No versículo 28, Paulo ordena: examine-se, pois, o homem a si mesmo. Temos de examinar 3 aspectos na ceia do Senhor: examinarmos o nosso interior e confessarmos nossos pecados, examinarmos nosso passado e relembrarmos o Calvário, e examinarmos o futuro e aguardarmos o retorno de Cristo. O princípio aqui é claro: se não julgarmos nossos pecados, Deus irá julgá-los. Versículo 33 fala sobre o amor mútuo. Paulo escreve: assim, pois, irmãos meus, quando vos reunis para comer, esperai uns pelos outros. Com isso quis dizer o seguinte: não pense apenas em você mesmo, pense nos outros. Esse é o amor cristão: pôr os outros adiante de nós mesmos. E por fim, discernimento espiritual, versículo 34. O lugar de fazer refeições é em casa, embora não há nada de errado com as refeições de confraternização da igreja. É necessário ter discernimento espiritual para manter a igreja em sua atividade correta e não deixá-la se desviar de seu propósito. A finalidade do ministério da igreja local, a sua finalidade principal, não é entreter nem alimentar as pessoas, mas edificar uns aos outros, a fim de que todos possam levar outras pessoas a Cristo. Se seguirmos esses princípios, então nossa congregação se reunirá para a bênção, não para juízo ou condenação, conforme está escrito lá nos versículos 29, 32 e 34 de 1 Coríntios capítulo 11. Termina aqui mais um vídeo, lembrando aos irmãos que os nossos comentários são extraídos e adaptados aqui conforme a nossa necessidade do comentário bíblico UERSB. Que Deus abençoe você e até o próximo vídeo.